Fala pessoal, tudo bom? Daniel aqui falando. Dá mais uma aula aí da gente, tá? Hoje nós vamos mostrar um pouco da descolagem e colagem novamente da tampa traseira. Nós vamos mostrar a desmontagem e montagem do aparelho. A gente tem um aparelho aqui de um cliente. Aqui está o número da ordem de serviço. Esse aparelho, o cliente veio reclamando que às vezes a tela acende e às vezes não acende. E o cliente mesmo falou que tá um pouco sem dinheiro, não queria trocar agora, né? Agora, quando eu coloco o dedo aqui na biometria, ele dá uma vibradinha, ou seja, o aparelho está ligado. Da mesma forma que eu coloco o aparelho para carregar, no amperímetro ele também me acusa e dá uma vibradinha falando que o aparelho está ligado, está carregando. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o que a gente sugeriu para o cliente? Vamos fazer uma desmontagem e montagem, né? Uma remontagem do aparelho, para ver se tiver alguma coisa desencaixada, se tiver um encaixe frouxo. Isso pode ser que já solucione, porque o aparelho já sofreu algumas quedas, né? Algumas batidas. Dá para ver aqui que o aparelho sofreu algumas quedas. Pode ser só a película aqui que está quebrado, não vamos tirar por enquanto, mas a tela não está acendendo. Então vamos fazer esse trabalho a princípio, porque o cliente mesmo falou que está um pouco difícil de aprovar o orçamento da troca de tela agora, tá? Então a gente acaba tratando o cliente dessa forma. Para desmontar esse aparelho, dá para a gente reparar aqui novamente que a tampa traseira ela tem uma separação aqui da lateral, do aro lateral, e aí tem o aro frontal. Então, esse aparelho aqui é igual alguns que a gente já viu aí. A gente descola a tampa traseira, tira os parafusos para depois sacar esse aro lateral, tá? Vamos lá? Para fazer isso, separadora, 3 minutinhos a mais ou menos 80 graus. Vamos dar uma pausinha aqui, assim que tiver quente a gente já retorna com o aparelho com a tampa traseira aquecida, beleza? Vamos lá. Retomamos aqui, pessoal. Agora, tampa traseira já aquecida, a gente vem aqui com a nossa espátula maleável, faz a primeira entrada, alquinho aqui para colocar uma gotinha. Oh, esse potinho que tá vazio, esse outro aqui eu tenho. Uma gotinha e aí a gente vem deslizando, tá? E vamos descolando aí aos pouquinhos. Se tiver duro, aquece de novo. Se tiver duro, coloca mais uma gotinha de álcool. E aí assim a gente vem descolando aqui sem mais dificuldades, tá? Mais uma gotinha de álcool. O processo de descolagem e colagem, como a gente sempre repete aí, né? Não sei se é a primeira aula, se é a segunda, se é a décima que você tá vendo. Nossa, aí. Esse processo de descolagem e colagem, tem que ser sempre feito na manhã, sem pressa. Por quê? Se você tiver pressa, você acaba estragando alguma coisa lá dentro do aparelho, né? É normal. Sempre olhando de lado para saber se não tem um flex separando as duas partes, né? Ó. Aqui saiu bonitinho, perfeitinho, ó. Vamos olhando de lado, tá? Bem bacaninha. Tirar a fitinha do face aí, né? Velha. Beleza. Então temos aqui nosso aparelho. Vamos fazer o quê? Desculpa, gente. Vamos lá. Remover os parafusos para remover essa tampa traseira. Aí, fazendo essa remoção, nós vamos conseguir ter acesso ao nosso encaixe da tela e ver se é só um reencaixe, se é só uma remontagem ou se realmente a gente vai precisar fazer a substituição aí dessa tela e passar para o nosso cliente, tá? Então, eu estou colocando os parafusinhos aqui debaixo desse lado para a gente organizar, porque neste aparelho aqui tem alguns aparelhinhos, alguns parafusinhos diferentes. Apesar deles não serem muito diferentes, é legal a gente manter o padrão e manter eles no mesmo lugar, tá? Olha lá. Então, parte de baixo removidos os parafusos.
Agora a parte de cima. Dá pra ver que é um aparelho originalzinho que nunca foi desmontado, por quê? O selinho da Xiaomi aqui tá intacto ainda, né? Então, esse aparelho aqui, por exemplo, nunca foi desmontado, nunca foi feito nada aí nesse aparelho. Porque para fazer qualquer coisa nesse aparelho aí, a gente precisa tirar esses parafusos dessa tampa traseira, tá? E é legal vocês perceberem, ó, olha que bacana. Os parafusos são um pouquinho mais longos, ó, da parte de cima, tá? O preto é um pouquinho mais longo do que o dourado. Então, se a gente coloca o parafuso preto lá na parte de baixo, o que, que pode acontecer? Pode atravessar e pegar a pontinha na tela, entendeu? Ou então ele pode ficar alto e pegar na tampinha traseira, causando uma marquinha na tampinha traseira. Isso é bom a gente estar sempre de olho, que são detalhes muito importantes aí do nosso dia a dia, tá? Nossos trabalhos. Tá quase. Vou deixar o do meio ali por último. E aqui, ó, o último, o selinho da Xiaomi. Beleza. Agora, para remover essa tampa traseira, essa tampa não, né? Essa carcaça traseira ou aro lateral, como algumas pessoas chamam, o que que a gente faz? A gente precisa remover a gavetinha do chip. Então, aqui, ó, pega uma chavinha de chip, removida a gavetinha de chip, tá? E para remover esse aro lateral, a gente vem fazendo uma alavanquinha, ó. Eu começo normalmente da parte de baixo, faz a primeira alavanca, faz a segunda e vem fazendo, ó. Devagarzinho. Ó, até agora não tinha acontecido, ó, mas acendeu, tá? A tela do cliente agora. Tá vendo? Eu acredito que esse aparelho aqui vai ser só uma remontagem. Deve solucionar aí os trabalhos, tá bom? Vamos ver. Vamos terminar de desmontar ele. Vamos desencaixar tudo, encaixar, ver se está perfeitinho, né? Que aí isso vai fazer com que provavelmente o aparelho volte a funcionar perfeitamente. Agora, detalhe. Agora, aqui no vídeo, foi a primeira vez que eu vi essa tela acendendo, tá? A cliente mesmo falou pra gente que estava acendendo de vez em quando. Mas na loja aqui não tinha aparecido ainda, né? Então é legal que as coisas acontecem aí, igual acontece no dia a dia com vocês. Abriu aqui, desencaixei a biometria, ó. Desencaixei também a nossa bateria. E aí nós vamos fazer essa remontagem como? Precisa descolar e colar a tela? Não, não precisa. O que a gente precisa fazer aqui? Desencaixar e encaixar as partes que são pertinentes à tela. Por exemplo, ó, a tela tá vindo lá da frente, encaixada aqui, olha. Então o que que a gente faz? Ó, dá até para ver um pouquinho solto aqui, ó. Tá? Desencaixa, tá? Vamos pegar aqui uma escovinha. Limpeza. Um pouquinho de álcool. Limpeza no encaixe. Limpeza no encaixe, ó. Encaixa novamente. Mesma coisa aqui, ó. O cabo flex da tela encaixa na subplaca. E a subplaca tem um cabo flex que liga ela até a placa principal. Então, eu fiz isso nesse encaixe. Vou fazer a mesma coisa nesse outro encaixe. Ó. Alquinho. Se tiver alguma sujeirinha, alguma oxidaçãozinha, a limpeza já me resolve, tá? Porque eu não sei o que causou esse defeito. Se foi só um mau encaixe, se foi uma sujeira,
Ou se foi uma solda fria, isso tudo que a gente está fazendo não vai solucionar, né, o problema. Porém, já é o primeiro passo aí para estar fazendo os testes, né? Então, ó, aqui eu tenho um adesivinho, tá, de cobre. Vamos desencaixar aqui. Vou tirar esse adesivinho de cobre daqui só. Pronto. Mais uma limpezinha aqui. Aqui também. A limpeza é tanto no encaixe da tela, quanto no encaixe do flex, tá? No encaixe da placa e tanto no encaixe do flex. Nos dois. Aí novamente, ó. Encaixe perfeitamente encaixado, perfeitamente encaixado, perfeitamente encaixado. Vamos colocar aqui, tá? Vamos encaixar aqui o botãozinho. E aí daqui eu já poderia testar sem colocar essa tampinha traseira. Porém, eu quero colocar essa tampinha traseira já pra gente deixar ele montadinho. Qualquer coisa a gente desencaixa de novo, ó. Então, tudo encaixadinho, bonitinho, né? Ainda só faltam os parafusos. Vamos apertar o botão power, vamos ver se essa tela acende logo de primeira. Ó, acendeu de primeira. Aqui agora, o procedimento seria qual? Vamos lá. Qual o procedimento que eu vou seguir aí pro meu cliente? Caso essa remontagem solucione, tá? O problema, como no caso eu acredito que deva ser isso, tá? O problema, por causa que a gente viu uma folguinha ali embaixo, a gente cobra aqui do nosso cliente R$ 120 nessa remontagem. Agora, tem locais, por exemplo, que é possível cobrar R$ 50, tem locais que é possível cobrar R$ 80, tá? Isso depende de qual que é a sua mão de obra mínima aí do seu dia a dia, da sua assistência, tá? Então, aparentemente, funcionando, o que a gente faz agora? Vamos avisar o cliente, ó, fazendo a remontagem, essa tela voltou a acender. Vamos deixar esse aparelho em teste, em observação um pouco aqui com a gente. O que seria esse teste, essa observação? Eu vou colocar esse aparelho aí para tá tocando uma música, ficar um tempinho aqui comigo, trabalhando, né? De horas em horas aí, de hora em hora, eu vou apagando a tela e acendendo a tela, tá? Para saber se o aparelho voltou a funcionar normalmente. Isso seria um uso comum aí do aparelho, né? Então, se caso esse aparelho voltou a pegar tudo certinho, só com essa remontagem, vamos cobrar essa mão de obra e tá ótimo. Agora, se caso, por exemplo, o aparelho voltar a apagar essa tela, aí nesse caso a gente já vai ter que falar para o cliente que vai ser necessário realmente a troca, né, dessa peça, e aí, infelizmente, a gente vai ter que cobrar mais. Porém, o que a gente precisa aqui é apresentar uma solução para o cliente. Então, a princípio, solucionado. A princípio, né? Estou parafusando aqui a parte de cima, já para a gente ir caminhando para finalizar a nossa aula e o nosso concerto. Porém, parafusei a parte de cima. Para não perder tempo, vou lá e vejo se a tela ainda está acesa. Apago e acendo novamente essa tela, ó. Algumas vezes para ver se volta a dar defeito, né? Se o touch tá pegando. Beleza, ó. Aparentemente, tudo ok por enquanto. Vamos continuar a montagem parafusando o resto do aparelho. Aguardem até o final do vídeo que eu vou mostrar ainda a colagem da tampa traseira, tá? Para quem ainda tem dúvida nessas colagens. É interessante aí. Mais um modelinho diferente para fazer a colagem da tampa traseira. Nesse vídeo aqui não teve uma colagem de uma tela, né? Como seria de praxe aí num servicinho desse. Mas ainda tem bastante vídeos aí no curso mostrando essas colagens aí das telas. Beleza, ó.
parafusado último, tá? Colocar a gavetinha de chip para não esquecer aí do cliente, né? É um tipo de coisa que fica em cima da bancada que a gente esquece, ó. Legal, maravilha. Parece que tá tudo funcionando. Beleza. Então, vamos fazer a colagem dessa tampinha traseira e deixar o aparelho em observação. Ver se tá tudo perfeitinho, se não volta a apresentar o defeito. Para essa colagem, ó, todo tipo de fita dupla face que tem, que tá formando uma bolota ou tá formando uma voltinha assim em cima, a gente tira. Por que a gente tira? Por causa que senão não vai dar um bom acabamento aí pro cliente. Agora, olha essa fitinha aqui de baixo. Essa fitinha aqui de baixo, meu, ela tá perfeitinha. Não preciso tirar, entendeu? Não vai dar diferença na hora do acabamento aí do aparelho desse cliente, tá? Agora, aos lugares onde tem uma bolotinha de cola ou a fitinha ficou dobrada, envergada, aí a gente precisa tirar. Neste caso aqui, já tá ok. A gente vai lá passar a cola. Agora, todo lugar onde a gente vai passar a cola, se a gente fizer a limpeza antes, é mais certeza que vai colar e ficar sempre bonitinho. Por exemplo, se eu pegar aqui, olha, com a escovinha, com um pincelzinho, um lateralzinho e passar um alquinho, o que vai acontecer? As poeiras, sujeiras que tinham aqui nesse aro vão ser limpas. A sujeira é a principal vilã aí das colas, tá? Não sei se já passaram por essa situação de colar alguma coisa, de precisar colar alguma coisa na parede com fita dupla face ou algo do tipo. Por exemplo, o aniversário das crianças aqui que eu tenho aqui direto, a gente cola as coisas na parede. Se a gente não faz a limpeza com álcool antes, a poeira que fica, a camadinha de poeira que fica em cima, acaba fazendo com que descole com mais frequência, tá? Aquela parte que eu estou fazendo a colagem. Então, aqui seria a mesma coisa. Se tiver uma poeira, uma sujeira, a cola também não adere direto no material que eu quero que ela cole, que seria, no caso, a nossa carcaça, tá bom? Então, fica a dica aí. Essa limpeza ajuda bastante a estar fazendo com que o aparelho cole direitinho, tá? Então, ó, vocês viram um filetinho de cola sem exagerar, tá bom? Deixei a cola sempre fechadinha. E aí, novamente aqui, ó. Vamos olhar de lado, ver se está dando um acabamentinho legal, ó. Se não ficou nenhuma parte mais altinha. Aqui perfeitinho, o aparelho estava novinho, sensacional. Já é um aparelho que não é mais tão novo, mas assim, dá para ver que esse cliente aqui cuida do aparelho. Então, as poucas quedas, batidas que teve aí no aparelho, que devem ter feito esses trincos aí nessa película, né? Então, vamos ver aqui se ainda continua aceso, ó. Continua aceso. Touch funcionando. Maravilha. Então, neste caso aqui, nós vamos deixar o aparelho em observação, avisar o cliente que a remontagem funcionou aí nesse aparelho, tá? Se caso ele permanecer ativo, funcionando, para a gente estar recebendo aí a nossa mão de obra. Beleza? Pessoal, essa aula fica por aqui. Caso tenha alguma dúvida, mandem aí nos grupos de suporte. Até a próxima aula. Valeu, pessoal!